Uma pesquisa aponta que 76,9% dos paranaenses aprovam a administração do governador Ratinho Júnior. Por outro lado, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovada por 56,3% dos entrevistados aqui no estado. Os dados fazem parte do levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e foram divulgados ontem. Os números apontam que 76,9% dos entrevistados aprovam o desempenho de Ratinho Júnior à frente do Palácio Iguaçu. Outros 17,7% desaprovam a atuação do chefe do Executivo Estadual e 5,4% dos ouvidos não sabem ou não responderam. Dentro da avaliação, 58,6% consideram o governo do Paraná como ótimo ou bom, 28,6% regular, 11,3% disseram que a administração de Ratinho é ruim e 1,5% não sabem ou não responderam. Sobre o governo federal agora, 38,9% dos entrevistados aprovam a gestão de Lula. Outros 56,3% desaprovam a atuação do petista e 4,8% das pessoas ouvidas não responderam. Neste cenário, 47,2% consideram a gestão do Palácio do Planalto ruim ou péssima e 26,4% boa ou ótima. Outros 24,7% consideram a atuação de Lula regular e 1,7% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.556 eleitores em 72 cidades do Paraná entre os dias 19 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com um nível de confiança em 95%. Os números estão muito próximos ainda do que as urnas mostraram. O Lula fez no Paraná 37% dos votos, né? E agora a pesquisa traz ali que ele tem 38% de aprovação aqui no estado, né? E o Ratinho fez aí quase 70% dos votos e melhorou um pouco. Em relação às urnas, está com 76% de aprovação. Não deu tempo de ter grandes alterações ainda, pouco mais de um ano de mandato, e pelo que os números mostram, as coisas continuam no mesmo pé que estavam em outubro do ano passado, Pedroso. Exatamente. O que chama atenção, Mark, queridos ouvintes, são outras pesquisas. Quando a gente olha o quadro como um todo, o agregado como um todo, você percebe que o Ratinho tem conseguido manter uma aprovação alta, apesar dos desafios que às vezes são impostos a um governante de segundo mandato. E você percebe que a lua de mel do Lula, ela acabou muito cedo. Outros levantamentos, por exemplo, da pesquisa Genial Quest, o Lula caiu 6%. Você percebe também no próprio IPESP, ou seja, a tendência de aprovação do governo federal, de fato, ela está menor, principalmente pelos dados econômicos. A gente tem trazido aqui a economia que se dizia ter uma pílula mágica, um toque de Midas que conseguiria resolver as coisas no estalar de dedos, não tem acontecido. Talvez seja uma fração de um estelionato eleitoral, menor do que o da Dilma, mas uma fração sim de um estelionato eleitoral que deixou muita gente frustrada e decepcionada. Então, mesmo os números parecidos com o resultado da urna, Mark, as pesquisas, elas normalmente têm um número menor do que o que aparece nas urnas. Então, nesse caso, é preocupante para o presidente da República que esses dados estejam se degradando tão rápido. É preocupante também para quem fez o L e se arrependeu, né? Tem muita gente que fez o L ali e se arrependeu, principalmente do setor econômico. Vamos falar, inclusive, de mais medidas econômicas aí discutíveis que foram tomadas ontem pelo Congresso Nacional por interferência do governo. Então tem muito L arrependido aí que os números já começam a captar. E a gente segue falando do levantamento da Paraná Pesquisas. A Michele Bolsonaro aparece como favorita ao Senado no cenário estimulado, caso o Sérgio Moro tenha o mandato cassado. O nome da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído, então, nessa pesquisa no cenário estimulado, ou seja, quando os nomes são apresentados para os entrevistados. Neste panorama, Michele Bolsonaro aparece na preferência de 35,7% das pessoas ouvidas. Atrás dela, Álvaro Dias com 24,4% de preferência, depois Gleisi Hoffmann com 16,2%, Rosângela Moro com 7,4%, Ricardo Barros tem 4,9% e Sérgio Moro ainda aparece nesse cenário estimulado, mas com 1,5% aí das intenções. Outros 3,7% dos eleitores não sabem ou não responderam. 6,2% optaram por não escolher nenhum dos candidatos apresentados ou
falaram que votariam em branco ou nulo. Já no cenário espontâneo, em que os entrevistados opinam sem que sejam apresentados os nomes, 83% dos ouvidos disseram não saberem quem votar e outros 7,9% disseram que votariam branco ou nulo. Sérgio Moro é o primeiro nome que aparece neste panorama, com 2,9% das intenções de voto, seguido por Gleisi Hoffmann com 1,3% e Álvaro Dias com 1,1%. Paulo Martins, Ratinho Júnior, Roberto Requião, Deltan Dallagnol, Michele Bolsonaro, Beto Richa e Ricardo Barros não chegam a 1%. Vamos lá, vamos entender essa pesquisa. Primeiro, ela traz 2 dados objetivos: que o sentimento do eleitorado paranaense ainda está altamente polarizado entre Lula e Bolsonaro. E, em um segundo momento, que os candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Paraná têm um desempenho melhor, pelo menos segundo os números da Paraná Pesquisas. Mas, dito isso, eu quero chamar a atenção da nossa audiência que essa pesquisa, nesse momento, é um mero exercício de futurologia, por vários motivos. Primeiro, nós não temos oficialmente uma eleição suplementar convocada ao Senado no Paraná. O Sérgio Moro responde, né, a um processo na Justiça Eleitoral que questiona o mandato dele. Esse processo, inclusive, acabou de ser adiado em seus depoimentos, o que deixa longe a expectativa de uma decisão final ainda nesse ano. Então, esse processo está longe do fim, pelo menos nos próximos meses, e nós não temos a expectativa real, pelo menos por enquanto, de termos lá uma eleição suplementar. Outro motivo: o cenário principal traz candidatas impossíveis. A Michele Bolsonaro não será candidata pelo Paraná. Isso foi dito ontem pelo presidente nacional da legenda, o Costa Neto. Ele disse: olha, agradecemos o apoio do Paraná, mas a Michele não será candidata pelo Estado. Inclusive, dentro do PL, a ideia majoritária aqui no Paraná é que, se houver a eleição, Paulo Martins seguirá sendo o candidato à legenda. Outro ponto: a Rosângela Moro é deputada federal por São Paulo. Eu acho que isso é um fato, né? Então ela é deputada federal por São Paulo. Não é? Nem no Paraná tem título eleitoral. Como é que é candidata? Quando você pega as 2 candidatas nem em candidatação e pergunta para o eleitor o que ele quer fazer, é uma coisa muito confusa. A eleição ao Senado do Paraná, historicamente, é decidida na última semana. Pode pegar. O Pedroso é bom de história de eleição aí. Todas as eleições do Senado no Paraná foram decididas, no detalhe, na última semana. Tanto é verdade que, nas eleições do ano passado, todos os institutos de pesquisa apontavam Álvaro Dias líder. Ele ficou em terceiro. Então, como um eleitor que historicamente decide, às vezes, na sexta-feira, no sábado antes da eleição, já vimos quantas mudanças. Lembrem-se aqui do Orovilson Guimarães, que não pontuava nas pesquisas, de repente apareceu na boca de urna, né, eleito, e foi o que acabou acontecendo. Então, como um eleitor que é acostumado a decidir na véspera, você pega uma eleição que nem existe oficialmente ainda e pergunta a ele sobre um cenário hipotético, ele respondeu qualquer coisa. É uma pesquisa que tem pouca validade nesse momento, né? Aí, vão me dizer aí, mas Mário, pesquisa é a fotografia do momento. Pois bem, nesse momento, a fotografia não existe. Nesse caso, essa pesquisa parece muito mais aquelas imagens geradas por inteligência artificial, ou seja, são artificiais, do que uma pesquisa que retrata uma preocupação do eleitorado. O Mark trouxe bem. Nós temos 2 candidatas impossíveis aqui. E mesmo que elas se colocassem nas urnas, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que o Paraná encararia de maneira a sério, né, colocada a eleição. Opa, tenho que decidir, informações na mesa, dados ali para a pessoa escolher, que ele se prestaria ao serviço de colocar o Paraná como barriga de aluguel de qualquer uma das 2 candidaturas. 2 candidaturas estrangeiras, de fora, que não representariam direito o interesse do Paraná frente à federação. Então, isso superado, o que dá para a gente extrair de informação dessa pesquisa? Ela é uma pesquisa que traz uma boa notícia para o Paulo Martins. Porque se o Bolsonaro ampliou a sua capacidade de transferência de votos
tanto, né, que consegue ter ali a sua mulher liderando as pesquisas, contando com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, a que caso a eleição venha a acontecer, o Paulo Martins sai de um patamar muito mais elevado. E a gente percebe que na pesquisa espontânea as pessoas realmente não estão preocupadas de forma alguma com a eleição. Vejam, eles não estão ali, será que o governador não aparece, o próprio Paulo Martins, que foi o segundo colocado, não aparece. Você percebe que outros nomes não figuram, por quê? Justamente porque as pessoas não têm essa eleição no cenário. Essa pesquisa traz esse dado que eu considerei positivo para o Paulo Martins e, fora isso, ela serve simplesmente para gerar aquela boa e velha espuma na classe política. Fora disso, não chega no povo. Pedroso, até estou vendo aqui o detalhe da pesquisa, aí na espontânea, que é muito importante, ainda mais no momento desse, 83% disseram que não sabem em quem vão votar. Eu acho que isso representa bem. Esse dado é importante, né? Super importante, reforça aquilo que a gente estava trazendo. As pessoas, o povo, os eleitores não estão preocupados com isso. Sabe com o que as pessoas estão preocupadas? Que o combustível subiu. Elas estão preocupadas que já tem uma previsão de combustível subir de novo. Já estão preocupadas que tem ali no relatório da Receita Federal que as compras até $50 que eram isentas tem uma possibilidade de imposto de 28%. Elas estão preocupadas com os alimentos, estão preocupadas com o emprego. É isso. Então, nesse momento, isso agita só a claque política, Mark. As pessoas, de fato, nem lembram direito que os nossos senadores existem e alguns deles fazem um esforço para continuar assim. Pedro, você falou bem sobre essa questão da espuma política. A quem interessa, né, fazer uma pesquisa dessa num cenário hipotético nesse momento? Acaba interessando, primeiro, quem vende pesquisa. Essas pessoas, elas têm ali seu interesse, e é legítimo, comercial, faz parte, porque gera manchetes, divulga o nome do instituto. Pronto, esse é o primeiro cenário. Num segundo cenário, serve também para aquelas negociações de bastidor. Sabe, olha, você não aparece, eu apareço. Olha só, tem força, não tem força, e traz para uma eventual negociação. Político, quem convive com ele sabe disso, são das pessoas mais ansiosas que existem e mais vaidosas. Então, serve a esse tipo de interesse. O interesse da população e o interesse eleitoral concreto, nada disso. Não avança, não segue, e aqueles políticos mais resilientes acabam nem tomando como norte essas pesquisas com tanta antecedência. Mas é isso, servem para justamente gerar algumas manchetes e gerar algumas notas fiscais de faturamento. É isso, mas o cenário é indefinido, inclusive há nomes viáveis que não entraram na pesquisa. É isso, quando se consolidar a questão de uma suposta eleição suplementar ao Senado, aí o cenário fica mais claro, fica palpável, e nomes viáveis que não entraram na pesquisa vão entrar. Por isso que a gente tem que dizer aqui, tá bom, os números estão ali, né, mostram que o Bolsonaro tem muita força, que a pesquisa mostra isso. A pesquisa mostra apenas isso. O Bolsonaro tem muita força. Se ele resolvesse colocar a mulher dele, né, se o conjunto do PL resolvesse candidatar a Michele Bolsonaro, ela estaria eleita nesse momento. Então mostra que o Bolsonaro tem muita força, né, e é isso, só mostrou nesse momento esse dado a nós paranaenses.